Meus amigos, nós vamos agora começar os crimes contra a fé pública. Maravilha. Os principais. Nosso foco aqui é nos principais crimes contra a fé pública. Eu quero estudar nessa aula com você o crime de falsidade material de documento particular, falsidade material de documento público, falsidade ideológica, o crime de falso identidade, uso de documento falso, o crime de petrecho para falsificação de moedas, uso de moeda falsa, os mais importantes. Maravilha? Vamos lá, detonando. Crimes contra a fé pública. Vamos ver aqui os principais que podem ser cobrados na sua prova. A gente começa pelo crime de falsidade, de papel moeda ou moeda metálica. Esse crime que é um crime clássico, né? Falsificação de moedas, o famoso crime de falsificação de moedas. Tanto da moeda metálica, como também do papel moeda. Pode ser uma moeda em curso legal do país ou em curso no estrangeiro. O crime é o quê? É você pegar, tem duas formas de cometer esse crime, bem simples, bem fácil de explicar. Numa, você vai pegar o papel moeda ou a moeda metálica verdadeira e alterar. Na outra, você vai criar o que nem existe. Simples, né? Eu vou pegar o verdadeiro e alterar, na outra eu vou criar o que não existe. Bem simples, bem fácil de explicar. Parágrafo 1º. Também incorre nas penas quem, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire esses papéis. Quem, tendo recebido de boa fé, esses aqui eles amam cobrar em prova, tá? Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira moeda falsa ou alterada, restitui a circulação. Aqui tem um detalhe. Depois de conhecer a falsidade. Esse é o detalhe. É o ponto-chave, esse depois aqui. Por quê? Porque, claro, pessoal, que se uma pessoa, ela pega um dinheiro, ela não sabe que é dinheiro falso. Ela recebeu um pagamento de algo que ela vendeu o dinheiro e repassou o dinheiro sem saber que era falso, ela não comete crime algum, é fato típico. Na verdade, ela é prejudicada até. Entendeu? Agora, se ela pega o dinheiro, descobre que é falso, ela recebeu de boa fé, ela não recebeu de má fé, ela não comprou o dinheiro falso. Ela recebeu em pagamento de uma coisa que ela vendeu licitamente, só que ela terminou sendo enganada e recebeu o dinheiro falso. Essa pessoa que recebeu de boa fé, ela não pode fazer o que eu vou dizer aqui. Porque o que eu vou dizer aqui configura crime. Colocar em circulação. Não pode. Tá? Novamente. Professor, mas a pessoa foi prejudicada. Não, ela vai ser ressarcida. Ela não vai ser prejudicada. Prejudicada ela vai ser se for colocar, se restituir a circulação. É punido com pena de detenção de 6 meses a 2 anos. É ou não é uma forma privilegiada? É. Esse parágrafo 2º aí, quem recebe de boa fé e coloca em circulação, comete uma forma privilegiada o crime de falsificação de moedas. Parágrafo 3º. É punido com pena de 3 a 15 anos, pesada. Veja aí que é pesada. O CAPT fala de 3 a 12. Essa forma qualificada é de 3 a 15, porque é funcionário ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação de moeda com título ou peso inferior ao legal ou em quantidade superior à autorizada. Claro que é uma situação muito rara de se ver, porque a pessoa sabe que se chegará a ela, é muito rara, mas se acontecer, caracteriza essa forma qualificada do parágrafo 3º. Nas mesmas penas, incorre quem desvia, faz circular a moeda cuja circulação não estava autorizada. Maravilha. Próxima. A gente salta para... Quero saltar aqui para... Gente, nosso objetivo é estudar os mais importantes. Para o 296. O 296 é o crime de falsidade material. Desculpe, não. 296 não, 297. O 297 é o crime de falsidade material. Esses de selo, não vou ver não, são até parecidos com os outros, mas perde muito tempo e é bem menos cobrado. Se tiver tempo, você dá uma lida. O importante mesmo são esses aqui. Falsidade material, aqui de documento o quê? Público. Tá, pessoal?
O crime, da mesma forma que eu tinha falado lá na falsificação de moedas, é o quê? Na falsidade de documento público. Você altera o documento público verdadeiro, o crime tem essa característica. Você altera o verdadeiro, ou você cria um documento que nem existia. Ou você altera o documento verdadeiro, ou você cria um documento que nem existia. Público, tá? Maravilha? Aí veja, falsificado em todo ou em parte documento público, ou alterar o documento público verdadeiro. Aqui você vai falsificar o que não existe. Documento público não existe. Aqui você vai alterar um documento público que já existe. A característica mais importante desse crime é a que eu vou lembrar agora para vocês, na hora da prova, no parágrafo 3º já. Antes de chegarmos lá, eu quero que você entenda, que a gente tem que ser muito rápido nessa parte, para não perder tempo. O que se caracteriza por falsidade material? Na falsidade material, você não vai falsear o conteúdo do documento. Você vai falsear a forma do documento. São os chamados aspectos extrínsecos. É o número de série do documento, são requisitos do documento que serão falsificados. Se fosse informação, conteúdo informativo do documento seria falsidade ideológica. Tá legal? Mais adiante, quando chegar na falsidade ideológica, eu faço uma comparação com vocês, você vai entender melhor. Aí vem, parágrafo 1º. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena vai ser aumentada da 6ª parte. Parágrafo 2º. Equiparam-se a documento público. Esse parágrafo 2º aqui é QPP. É questão potencial de prova. Equiparam-se a documento público. Incrível como as bancas adoram, amam essa questão. Aquele emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Todos esses documentos aí do parágrafo 2º, eles são equiparados a documento público, tá? Um cheque, então, é equiparado a um documento público? É. Ações de sociedade comercial, professor, vão ser equiparadas? Vão. Tá bom? Testamento particular é documento público? É documento público. Eita, professor, pensei que fosse documento particular, porque é testamento particular. Não, é documento público. Tem que lembrar, muito importante, memorizar o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Das mesmas penas incorre quem? Insere ou faz inserir na folha de pagamento ou em documento de informação que seja destinado a fazer prova perante a Previdência Social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório. Quer dizer que isso vai ser uma forma de falsidade de documento público? Sim. É um delito que foi inserido aí. Na carteira de trabalho ou Previdência Social do empregado, ou em documento que deva produzir efeito perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita. Entra no crime de falsidade de documento público. Em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado. Fique muito ligado, tanto no parágrafo 2º como no parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no parágrafo 3º, o nome do segurado, de seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Claro que é uma conduta dolosa, pessoal. 298 é o crime de falsidade de documento particular. Falsificar, em todo ou em parte, ou alterar documento particular. Todo documento que não é público vai ser classificado como o quê? Como documento particular. Equiparam-se, isso aqui foi a alteração da lei Carolina Dickmann. Equiparam-se a documento particular o cartão de crédito e o cartão de débito. Equiparam-se aqui a documento particular. Tanto o cartão de crédito como o cartão de débito. Artigo 299.
omitia em documento público ou particular declaração que dele devia constar. Aqui tem uma coisa que é interessante. Pessoal, nós vamos começar agora falsidade ideológica. Rapidinho, tudo. Falsidade ideológica é conteúdo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho a sua carteira de identidade. Na sua carteira de identidade tem seu nome, elemento, número de série, assinatura, tudo é elemento. Cheque, não tem a assinatura do cheque? Cheque é equiparado ao documento público, né? Eu já expliquei para vocês. Tem a assinatura do cheque, ela não vai ser falsidade ideológica, ela vai ser falsidade de documento público. Mas, professor, eu pensei que fosse ideológica, não é? Tem algum conteúdo na assinatura? Não, a assinatura é um elemento extrínseco do documento, tá? Agora, se for conteúdo, aí você vai ter falsidade ideológica. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que na prova da polícia, chega aquele momento de falar naquela parte do concurso que é a investigação social, tem um relatório e tem uma pergunta feita. Você já respondeu algum dia na sua vida ao inquérito policial, ou a alguma ação penal, ou a algum procedimento na polícia? Aí você lembra, eita, meu Deus do céu, teve uma época que eu me envolvi numa confusão que terminou com a transação penal. Em vez de dizer isso, você disse que nunca se envolveu com nada, nunca teve transação penal, nunca teve inquérito instaurado contra você. Você mentiu. Essa mentira caracteriza falsidade ideológica. Ah, professor, mas eu não sou obrigado a me autoincriminar. E quem está falando de autoincriminação? É um documento público e você mentiu no documento. Não vai ser falsidade, não vai ser falsidade material, vai ser falsidade ideológica. Você mentiu quanto ao conteúdo do documento. Não era autoincriminação. Você não teve uma transação penal? Dizer que teve a transação penal não é se autoincriminar. Porque quando você mente, você se prejudica. Entendeu? E ainda pode responder pelo crime de falsidade ideológica. Assim, em outras situações em que você faz uma afirmação falsa que não corresponde o quê? À verdade. Imagina, sei lá, naquela vacinação do Covid, né? Da Covid. Digamos que tivesse um formulário, nem sei se tinha esse formulário, não interessa. Isso aqui é só um exemplo. Nesse formulário você tinha que dizer, possui alguma comorbidade? Claro que eles pedem comprovação, né? Aí você pega e diz, eu sou diabético, hipertenso, já tive cirurgias, e fala um monte de mentira, dizendo que é isso, dizendo que é aquilo, num documento público. Falsidade ideológica. E se for num documento particular? Falsidade ideológica também. Maravilha? Agora tem um detalhe que eu vou explicar agora da falsidade ideológica, que você vai entender, do artigo 299. Claro que a gente está saltando um monte de coisa, porque eu tenho meia horinha para falar desses assuntos com vocês. Nada mais do que isso. Você tem no artigo 299 o seguinte, acompanha comigo lá. Acompanha o 299 comigo. O legislador falou omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir, ou fazer inserir declaração falsa, ou diversa da que deveria estar escrita. Mais importante é você lembrar disso aqui, ó. Somente existe falsidade ideológica se o agente tinha a finalidade de prejudicar direito, de criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade. O professor não tinha essa finalidade, então não pode ser falsidade ideológica. Ou ele fez para prejudicar alguém, prejudicar direito de alguém, ou fez para criar obrigação ou para alterar a verdade sobre um fato juridicamente relevante. Professor, e se foi para alterar a verdade sobre um fato irrelevante? Então, isso não vai ser considerado falsidade ideológica, tá? Tem que ser fato juridicamente relevante. Algo que possa repercutir na vida da pessoa.
Parágrafo único, se o agente é funcionário público, comete crime prevalecente do cargo, aumenta-se a pena da sexta parte, ok, tem que memorizar isso aí. Eu já quero saltar aqui para o 302, dá o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso, lembrando que não é qualquer profissional da saúde. Dá o veterinário atestado falso, caracteriza? Não, porque não é médico, é veterinário. Então não tem adequação típica, tem que ser dar o médico. Se é cometido com objetivo de lucro, aplica-se ainda a pena de multa, tudo. Quero ir aqui para mais importante. Quero ir para o artigo 307, tá? Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Esse é o crime de falsa identidade. Eu quero uma atençãozinha especial para ele, principalmente porque é o concurso da Polícia Civil. Essa situação aparece demais. A pessoa chega, presa em flagrante, na delegacia de polícia. Quando o delegado pergunta qual é a qualificação dela, qual é o seu nome, tudo, ela entrega o nome do irmão, do primo, da mãe, do pai, mas não fala o nome dela. Simplesmente a pessoa resolve mentir sobre a sua identidade. Aí vem aquela discussão, questão amada, meu Deus, como essa questão é amada. Cai igual água em prova. É a questão número 1 dos crimes contra a fé pública. Ela que mentiu acerca do seu nome. O nome dela é João, só que ela disse que era Pedro. Porque ela já tinha antecedentes criminais, já tinha um rosário de crime nas costas. Se desse o nome verdadeiro, não seria solta nunca na audiência de custódia. Tentou o nome falso, a autoridade policial descobriu, desconfiou, feita a identificação criminal, descobriu quem ela era, crime de falsa identidade. Mas, professor, direito à não autoincriminação. O direito ao silêncio, do qual decorre o direito à não autoincriminação, não abrange os dados pessoais. Então, em relação aos seus dados pessoais, você não tem direito ao silêncio, não. A corrente majoritária foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, quem se atribui perante a autoridade policial é uma falsa identidade, quem se apresenta de forma falsa, responde pelo crime de falsa identidade do artigo 307 do Código Penal. Tá bom? Então, agora nós temos... Vamos ao próximo passo aqui. Aí aqui a gente já vai para o 308, lá uma lida rápida, né? Usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize, né? Isso aqui não é muito importante. Aí vem o que é importante, 311, para nós fecharmos aqui. Estou estudando os mais importantes. E o 311A, tá? 311 e 311A. Probleminha aqui. Pronto, deu certo. 311, 311A. A gente começa pelo 311. Adulterar ou remarcar números de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento. Eu até lembro de uma situação bem interessante que aconteceu recente. Eu vi na televisão, mas é super comum isso aí. O cara pega a placa do carro, pega uma fita e coloca no número, coloca numa letra, alterando a placa do carro para burlar fotossensor, burlar fiscalização. Isso é considerado artigo 311, julgou o Superior Tribunal de Justiça. Eu gravei até um vídeo para o Instagram falando sobre isso daí. Ele está alterando chassi? Não. Mas é sinal identificador do veículo automotor a placa? Então caracteriza o artigo 311 do Código Penal. Tá bom? E agora nós vamos ao artigo 311A. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de se beneficiar a si ou beneficiar a outrem,
ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso, utilização, divulgação indevida de quê? De conteúdo sigiloso, de concurso público, avaliação ou exame, processo seletivo, exame ou processo seletivo previsto em lei. Aí veja, professor, me fala uma coisa, quer dizer que não é só concurso público? Não, a avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior. O exame ou processo seletivo previsto em lei. Esse é o crime de fraude na realização de concursos públicos, né? Certames de interesse público, concurso público. E o crime tem como base a utilização ou a divulgação de conteúdo de concurso, de provas, de avaliação, de tudo que você possa imaginar. Esse crime, professor, antes estava no Código Penal? Não, é um delito que surgiu no Código Penal por necessidade. Antes o MP tentava, quando não tinha um 311-A, forçar a barra e colocar em estelionato o delito, as condutas, inserir, encaixar no estelionato, mas não dava. Aí o STJ chegava e dizia falta típica. É que o cara usava uma cola eletrônica, muitos eram aprovados com base em cola eletrônica, um monte de fraude. Aí o cara que era pego num negócio grave desse, grave, porque isso é coisa grave. Tanto que a pena aqui é de 2 a 6 anos. Era fato atípico antes? Era. Por causa do princípio da reserva legal. Foi preciso alterar o Código Penal para inserir como crime o artigo 311-A do Código Penal. Um detalhe, que é a única coisa que eu quero que você observe, esse crime é formal. Ah, mas o sujeito não conseguiu obter a aprovação, ele foi pegue na hora que estava passando a cola eletrônica, o cara foi preso em flagrante, tentado ou consumado? Consumado, porque é crime formal ou de consumação antecipada. O fato dele ter utilizado já caracteriza o crime, tá bom? Aí veja, pessoal, a galera tem muita galera que vende prova também, né? Aquela conduta de vender prova. Nas mesmas penas incorre, continuando, quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas às informações mencionadas. Tem a forma do parágrafo 2º, que é qualificada, né? Se a ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena vai ser de 2 a 6 anos e vai ser aumentada de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Na hora da prova é bom lembrar essa conduta aí, que pode ser cobrada, tá? Maravilha? Então, meus amigos, com isso nós terminamos os crimes contra a fé pública. São crimes que aparecem menos em prova, mas normalmente quando aparecem os delitos que eu citei. Falsificação de moedas, ou então eu passei até por cima, mas o P3 para falsificação de moedas, que é você ter máquinas, instrumentos, objetos destinados à falsificação de moedas. A gente nem viu aqui, eu passei, mas todo mundo já conhece de código salteado, sabe que é exemplo de punição, de fase de ato preparatório. Petrechos, falsificação de moedas, falsidade material, falsidade ideológica e falsa identidade, que é o número 1, é o mais cobrado em prova. E o 311, que é a alteração de sinal de identificação de veículo automotor. E o 311-A, fraude em certame de interesse público. Acabou-se. Normalmente eles compõem 80% das cobranças em prova de concurso quando aparece fé pública. Detonando.